gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Olá pessoal, tudo bom? Hoje o assunto da nossa aula nós vamos falar sobre o will and going to. E para entender um pouquinho de quando nós vamos utilizar, eu vou começar com uma frase. É uma frasezinha bem curtinha, bem legal. E nessa frase a gente vai entender a partir dela um pouquinho a diferença entre will and going to, já que as duas palavras se referem ao futuro. It's going to be okay, not perfect, but okay. You may not understand all that is happening, but it will be blown anyway. Aqui, essa frase está dizendo, vai ficar tudo bem. Não perfeito, mas tudo bem, ou tudo ok, né? Você talvez não entenda tudo o que está acontecendo, mas você irá florescer de qualquer forma. Ou você florescerá de qualquer forma ou de qualquer maneira, né? Anyway. Aqui, nessa frase, nós temos o going to, que é o nosso objeto de estudo hoje. E aqui nós temos a palavra will. Uma das formas da gente usar o will and going to é o seguinte: as duas palavras, elas se referem ao futuro. E nós vamos ver um pouquinho dessa diferença, tá? Aqui foi utilizado, por que utilizou o going to e não utilizou o will? O going to você vai utilizar quando você quer passar uma ideia de certeza. Você tem uma certeza do que você vai fazer ou de alguma coisa que vai acontecer. No caso, essa frase, como vocês percebem, é um conselho. Como eu estou dando um conselho e eu quero que a pessoa se sinta bem com aquele conselho, então o que eu vou fazer? Eu vou falar de alguma forma que dê uma sensação de verdade do que eu estou fazendo. Por isso que o going to, ele tem um pouco mais dessa verdade do que o will. Embora em muitas situações a gente pode usar das duas formas, tá? Mas nessa aqui foi utilizado o going to, mas por conta dessa ideia de ser, olha, vai ficar tudo bem, tá? Tudo vai ficar bem, tô te dando essa certeza. Nós vamos conhecer, vou mudar meu slide agora, um pouquinho do will. Como eu falei para vocês, em muitas situações nós vamos utilizar tanto o going to quanto o will. Mas gramaticalmente, existem algumas diferenças. E a outra diferença também, gente, está na questão do momento. O will, ele é mais informal. E o going to, ele vai ser utilizado, além de algumas situações, ele vai ser usado para uma situação um pouco mais formal. Então, vamos começar com o will, né? Aqui está dizendo que express future actions decided at the moment of speak. Immediate decision, que expressa ações futuras decididas no momento que a pessoa está falando. É uma decisão imediata. Então, o will, ele é um modal verb, ou um verbo modal, e ele não tem uma tradução literal. Ele vai sempre estar diante de um verbo. Então, nós vamos utilizar o verbo will para tratar de alguma ação também, de ações e acontecimentos futuros. E esse verbo, ele também pode estar acompanhado de um objetivo de expressar decisões tomadas nesse momento, como está especificando.
E também indica promessas e alguma previsão. Previsão, né, sempre relacionada ao futuro. Por exemplo, I'll never disrespect traffic signals. I will never, que é eu nunca irei desrespeitar um sinal de trânsito. E também o will, na forma afirmativa, né, quando a gente vai utilizar, nós utilizamos com todas as pessoas do discurso, né? Ou seja, tem o sujeito, aí eu tenho o will e temos o verbo principal. O will, ele nunca vai estar sozinho, ele sempre vai ter que ter um verbo. Essa palavra que vocês estão vendo aqui, que é um L, é o will abreviado. Então, para falar, a gente fala I'll have salad now. I'll have salad now. Ou, se fosse, né, poderia ser a palavra will, I will have salad now, né? Eu tive uma salada agora. E express a prediction based on personal opinions or experiences, né? Então, expressa predições, alguma coisa para o futuro, baseada em alguma experiência. Por exemplo, I think United will win the game. Eu acho que United irá ganhar ou vai ganhar o jogo. Digamos que eu conheço o time, eu sei que o time joga bem, então eu estou fazendo uma predição para o futuro, mas eu não tenho tanta certeza. Às vezes o will você vai utilizar com um pouquinho mais de certeza e outras vezes não. Expressa um fato para o futuro. Tanto o will quanto o going to, ele também podem expressar um fato para o futuro. The sun will rise tomorrow. O sol irá nascer amanhã. E desse outro lado, nós temos o going to. O going to nós vamos utilizar também em alguns contextos. Ele tanto pode ser usado em alguns contextos, como eu já falei. Nós podemos utilizar tanto faz, ou will, ou going to. Mas o going to vai ser para expressar ações e eventos no futuro também. Só que de uma forma mais certa. Quando você tem um plano e esse plano já está certo de acontecer. Por exemplo, digamos que eu tenho uma viagem. E eu já comprei a minha passagem. Eu não tenho mais dúvidas que eu vou para essa viagem. Como eu já tenho 100% de certeza, ao invés de utilizar o will em alguma frase, eu vou utilizar o going to. Por exemplo, I am going to travel to London. Eu estou indo viajar para Londres, tá? Diferente se eu digamos que eu quero fazer uma viagem, eu quero ir para Londres, mas eu não tenho certeza, não comprei passagem, não tem nada que indique que vai dar certo, então nesse caso eu vou utilizar o will. I will travel to London, tá? Não é certeza. Então aqui eu tenho algumas frases relacionadas ao going to. I'm going to visit my aunt next Friday. Eu estou indo visitar a minha tia na próxima sexta-feira. Então, expressa uma predição baseada em alguma evidência. Por exemplo, look at black clouds. It's going to rain. Veja aquelas nuvens negras. Vai chover. Aqui é baseado em um fato. O céu está carregado, tá trovejando, tá relampeando e tá frio e vocês têm certeza que vai chover. Então, o tempo tá te dando essa certeza. Nesse caso, a gente vai utilizar o going to. E expressar alguma coisa que está acontecendo. Get back. The bomb is going to explode. The bomb it's going to explode, né? Volte, vamos voltar. A bomba vai explodir. Digamos que alguém já acionou a bomba e a bomba, né, está indo
vai explodir naquele momento. Então, gente, percebam que não é difícil o will and going to. São dois aspectos da língua inglesa que a gente vê bastante, não só em frases, mas em textos. E a diferença de uso é exatamente essa, tá? Em alguns contextos, como eu falei, vai ser igual o uso, mas com a pequena diferença é que se você utilizar o going to, vai ser mais formal. E se você utilizar o will, vai ser algo mais informal. GWA em ação.